Nós vamos aqui hoje tratar a respeito da depressão. E o que seria depressão se a gente pudesse resumir em uma frase? Eu particularmente resumiria a depressão como o significado, a definição, como falta de esperança. Todo aquele que se encontra em profunda tristeza, a grande marca dessa pessoa, sem sombra de dúvida, é a falta de esperança. E tratar desse assunto é importante, porque essa falta de esperança leva algumas pessoas a pensar na morte, como alívio da dor que se encontra. Você pode perceber que Elias teve desejo de morrer. Ele não atentou contra a própria vida, mas o desejo de morrer estava assolando o profeta usado por Deus. Não foi só Elias que teve desejo de morrer. Moisés teve desejo de morrer. Jó, em extrema tristeza, desejou não ter nascido. Davi chegou a dizer que a alma dele estava tão abatida que faltava a ele gosto da vida. Jesus, no Getsêmani, pediu para que o Pai afastasse o cálice. Tamanha era a angústia que ele vivia. E hoje, essa falta de esperança tem assaltado os corações. Muitas pessoas têm sido assaltadas pela falta de esperança, e isso nós chamamos de depressão. Depressão não é qualquer tristeza, porque senão a gente vai banalizar a depressão. Aí eu estou triste porque meu dedinho mindinho está doendo. Aí eu estou depressivo. Aí a gente está banalizando uma coisa séria. Quando a gente fala de depressão, a gente está falando do estado da alma que se encontra totalmente sem esperança. Isso é a depressão. Não é qualquer tristeza. Senão a gente vai começar a banalizar e vitimizar demais diante de algumas tristezas que a gente vai enfrentar mesmo no dia a dia. A vida é marcada por isso, por esses embates. Mas a depressão, ela é marcada por total falta de esperança. A pessoa, ela chega num ponto que ela não vê mais saída. Ela conclui que não tem mais jeito. A esperança morreu. E o caso de Elias, ele viveu um extremo. Ele participou de um embate mortal. 450 profetas foram mortos à espada pelo próprio profeta Elias. Abrindo aspas. É aí que eu não consigo entender algumas vezes esse evangelho Solove, onde povos tiveram que guerrear no passado. E também eu não consigo entender o pacifismo que algumas pessoas querem e defendem, Por exemplo, um crente não poder ser um policial militar, Eu não acredito que você imagine isso. Jesus nunca foi pacifista, ele foi pacífico, não é? Ele propôs a paz, sempre a paz, a pacificação de tudo. Mas existem alguns momentos que vai ter que ter um embate, principalmente na antiguidade, onde os povos só conquistavam as coisas não por diplomacia, mas pela espada. E o profeta teve que ir para a espada, e matou a espada 450 inimigos. Não é o nosso caso hoje, não existe necessidade, não é? Mas foi o caso de Elias naquela época. E ele veio de extremo estresse, gente. Você imagina que guerra, você chegar e eliminar 450 profetas que ensinaram e doutrinavam um povo a não crer em Deus e não descansar em Deus. É difícil isso. É muito estressante viver uma situação de embate assim. E Elias acabou de viver essa situação, sabe?
o estresse lá na ponta, sabe, estressadíssimo, não é? Muita coisa acontecendo. E aí chega a gota que faz o copo entornar. Vou usar esse termo. E qual foi a gota que fez o copo entornar? Jezabel prometeu a morte do profeta. A gente vai caminhando, né? É por isso que a gente tem que aprender a administrar a vida sem ficar deixando as coisas à beira de uma gotinha, né? Mas pode ser que estejamos até vivendo hoje isso. E a gota foi isso, foi Jezabel mandar a mensagem por um mensageiro a Elias, declarando a morte de Elias. E é natural, ele ficou com medo, ele é um humano, ele tem coração. Os humanos sentem medo, faz parte da emoção dos humanos. A diferença é que a gente não pode, daquele que crê, é que a gente não pode ser tomado pelo medo. Mas de algum modo, Elias entendeu que tinha que fugir, e ele fugiu. E ele sabia que ele tinha levantado a ira de Jezabel. Ele fugiu, e ele foi para um deserto. Antes ele deixou o seu servo, e seguiu para o deserto. E no deserto ele desejou a morte. E aí a gente consegue analisar aqui em Elias algumas causas da depressão, ou da falta de esperança que o assaltou. Primeiro, foram os excessos que Elias viveu. Excessos, muitos excessos. Uma batalha que mexeu com as emoções dele no topo. No topo. Uma ameaça de morte que mexeu com as emoções dele no topo. Mas não foi só isso. Elias caminhou por um dia inteiro. Gente, a gente anda 40 minutos, a gente já está cansado. Está ofegante. Imagina andar um dia inteiro. Emocionalmente, Elias passou por excessos. Mas fisicamente, Elias passou por excessos. Os excessos é muito perigoso. Eles cooperam. Excesso de ansiedade, excesso de tristeza. Os excessos, excesso de exercício físico, ou né, colocar toda essa questão física no máximo, isso traz o esgotamento. E Elias viveu esses excessos. E a gente percebe que esses excessos, eles cooperaram para a falta de esperança. Então, a primeira questão que eu gostaria que você pudesse fazer na sua vida aí. Faz uma análise aí. Você está vivendo excessos? Excesso emocional, as coisas estão aí, sabe, de modo muito exagerado. Você está vivendo excessos naquilo que envolve questão física? Para você ter uma ideia, eu estava conversando com um professor de academia, né? Um educador físico. Ele foi diagnosticado com depressão. E aí, o que o médico pediu para ele? Assim, maneira aí. Você está com excessos nessa área. No caso dele, foi excessos de atividade física. Nos nossos, é excesso da não atividade. Porque excesso de preguiça também é ruim. Não é? O sedentarismo é terrível. Terrível. Gente, abrindo aspas, você não é 3 caixinhas ou 2 caixinhas independentes. Você é um ser interligado. Você não é um ser humano que tomou de emprestado um corpo. Isso beira o espiritismo. Você é esse ser que nós estamos vendo e percebendo. E percebendo. Você é um ser material e imaterial. E tudo é interligado. Se o seu físico, o seu ser material sofre,
o seu ser imaterial, que está tudo interligado, você é isso, também sofre. Mas se o seu ser imaterial sofre, o seu ser material também sofre, está tudo interligado. Quando a gente está ansioso, a gente não come ou come muito. Aí, está interferindo no que você é materialmente, fisicamente. Então, não entender essas coisas, gente, cá para nós, a gente nunca comeu tanta açúcar como a gente come. Os meninos já nascem dando cambalhota. O açúcar deixa os meninos nos 220. Os meninos vivem no 220, vai saber o que é a alimentação, açúcar. Os meninos vivem no 220. Mas a gente não entende essas coisas. A gente acha que uma alimentação não pode interferir no nosso ser, até no nosso ânimo. Não é? Isso chega... E o antigo hebreu, irmãos, ele levava isso muito a sério. No entanto, existe uma dieta. No Pentateuco, a gente encontra dieta no Levítico. No Levítico, principalmente. A gente encontra uma dieta, Números e Levítico, a respeito de alimentação do judeu. Por quê? Porque Deus está tratando com um ser, não com um espírito. É um ser, material e imaterial. Não é? Isso aqui vai ficar para a terra. Isso aqui é você também. Isso aqui vai passar por ressurreição. A gente tem uma ideia muito errada a respeito de quem somos. E é por causa disso que muita gente deixa a educação, a questão de educação, seja alimentar, seja física, emocional, de lado, porque acha que tudo se resume no espírito. Não, nós somos um ser material e imaterial. Tudo interligado, nada independente. É por isso que é difícil acreditar que um ateu tenha qualidade de vida. É difícil acreditar, não. Biblicamente falando, é impossível. Se arranca a fé, não existe qualidade de vida. E aí, o que ele estava vivendo? Estresse, excessos. O emocional dele estava no topo, o físico dele no topo. Todo mundo sabe se esse climatizador desligou. Perguntei, por que desligou? Porque como que era, Ailon? O motor ficou quente, uma coisa assim que você fala? Ele para ele não ficar estressado. Inteligentíssimo. E a gente não para. Legal isso, né? A gente tem o dia do descanso, o domingo, a gente não para. Está lá o abençoado trabalhando domingo. Deixa eu tomar água aqui. Se até aquele climatizador sabe que ele tem que parar. Você está entendendo que eu estou sendo irônico um pouquinho também. Elias viveu excessos. Excesso vai te levar, pode te levar, perdão, não vai não. O excesso pode levar uma pessoa a perder a esperança. Você queima todas as suas energias, sabe? E isso é muito ruim. E lendo, a gente percebe, Elias, ele viveu excessos. Isso cooperou para a falta de esperança dele. Trabalho é bom, irmão, é bom demais. Como é bom trabalhar. Vou te falar a verdade. Mas tem que ter limite. E o domingo está aí para você descansar. Mas não é descansar no entretenimento. Porque entretenimento, ele é cachaça para a alma. Você já viu aquelas viagens que a gente faz, a gente acha que vai descansar, a gente chega mais cansado? Já aconteceu com vocês? Vez ou outra comigo acontece. Assim, que viagem é essa que eu saí para descansar? Eu estou chegando cansado. É porque entretenimento é açúcar, não é descanso. Olha aqui para mim. Descanso é Jesus Cristo. O sábado apontava para ele, da antiga aliança. O sétimo dia é um tipo apontando para o Cristo. Vocês lembram das leis cerimoniais? Elias viveu esse estresse, um estresse emocional, um estresse físico. Ele foi ao extremo. Mas não foi só isso que cooperou para Elias perder a esperança. Meu Deus, o que é aquilo ali? Tá. Não foi só isso.
Outra característica cooperou para Elias, outra questão, melhor dizendo, cooperou para Elias perder a esperança. Ele tinha expectativas irreais. Elias acreditava que só ele havia sobrado. A gente não leu essa porção. E a gente vai continuar lendo, eu vou continuar lendo. Mas uma das questões que marcou Elias foi porque ele acreditava que não havia sobrado mais ninguém. Só ele estava ali, sendo aquele que falava do Senhor. Só ele tinha sobrado. Porém, Deus deixou muito claro que havia 7.000, versículo 18, que não haviam se dobrado diante da idolatria que Israel estava vivendo. Expectativas irreais cooperam para falta de esperança. As expectativas que eu tenho que ter, ela tem que estar conjugada com a realidade. Ela tem que estar revestida de fé, mas conjugada com a realidade. Bertrano vai fazer isso por mim, mas Bertrano é tão falho quanto você. Ele pode não fazer. Tempos atrás, uma pessoa ligou para mim e disse: olha, pastor, eu tenho esse projeto, mas Bertrano, olha aqui para mim, Bertrano disse que não vai participar e não vai dar certo dele estar aí, tal. Eu disse para a pessoa: olha, ele é um ser que toma decisões. Ele é livre para tomar a decisão dele. Mas se ele não tomar essa decisão, você vai enfiar-se numa caverna, a caverna da tristeza, da falta de esperança. Por que ele deveria tomar a decisão que você quer e não a que ele mesmo quer? Quantas mamães não estão aí atoladas em falta de esperança, querendo que o filho tome uma decisão que ele não quer? Fazer o quê, gente? Vou morrer por causa disso? Algumas estão morrendo. O que eu posso fazer? Por que eu criei essa expectativa? Porque se a pessoa não fizer o que eu quero, eu morrerei ou serei assaltado pela falta de esperança. E essa expectativa irreal, ela pode jogar qualquer pessoa numa caverna da desesperança. É qualquer pessoa. Ah, a menina que eu esperava para casar não quer casar comigo. Fazer o quê? Ela tomou essa decisão. Agora você vai morrer. Ah, o rapaz que eu tanto queria não quer continuar comigo. Ah, ele, pastor, estava noivo comigo. Ela estava noiva comigo e decidiu encerrar o noivado. Fazer o quê, gente? Agora eu entrarei na caverna da desesperança. Bertrano tinha um contrato comigo. Ele rompeu o contrato. Mas fazer o quê? É um ser pecador, imperfeito como eu. Agora eu vou entrar na caverna da desesperança. Bertrano não podia ter me fechado na hora que eu estava com o meu carro, aí bati o meu carro, aí que tristeza, 5.000 conto, eu não tenho esse dinheiro. Fazer o quê? Você está entendendo? Parece que a gente cria o conto de fadas. Um mundo que tudo vai ser de acordo com o que eu projetei e quero. Se Bertrano tomar uma decisão diferente de mim, mexeu com as minhas expectativas, vou para uma caverna, a caverna da desesperança. Não funciona. Está entendendo, sim ou não? Elias acreditava que só ele havia sobrado. Diz a palavra de Deus. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre as pedras em brasa, e um jarro de água. Comeu e bebeu, e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e disse: levante-se e come, porque a viagem será longa.
Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até o Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso com o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, versículo 10, e eles estão querendo tirar minha vida. Então foi-lhe dito: sai daqui, fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande vento, forte vento, fendia os montes, que quebrava as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com um manto, saindo-se, pôs-se entrada da caverna. Eis que veio uma voz e disse: o que você está fazendo aqui, Elias? E ele respondeu: eu tenho sido muito zeloso com o Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar-me a vida. Elias não só tinha excessos na vida, ele não só tinha uma expectativa irreal, e todas as expectativas que não estão revestidas de realidade e fé, elas são portas abertas para as cavernas da desesperança. Elias, ele tinha essas causas cooperando com a falta de esperança dele, mas existem outras questões que mostram que Elias, por exemplo, estava com falta de esperança. Perceba, agora já não são as causas da depressão, agora são as evidências. Elias potencializou o problema. Toda pessoa que está vivendo falta de esperança, ou seja, tristeza profunda, depressão, você pode perceber que o problema está potencializado. Ele sempre vai colocar o problema como um gigante. Ele vai sempre ver o impossível. Ele sempre vai olhar para as circunstâncias, supervalorizando as circunstâncias. É uma característica de quem foi assaltado pela desesperança. Elias, uma evidência, agora não a causa, porque a causa foi os excessos, a causa foi as expectativas reais, mas agora a evidência, o que mostra que ele está com depressão, é essa potencialização dos problemas. Eu sei que existem pessoas que já foram criados assim. É por isso que eu quero dizer, abrindo aspas, que você, mamãe e papai, para de adular demais seu menino e sua menina. Deixa eu tomar um pouquinho de água. Ô gente, não pode. Filho foi feito para ser treinado, não adulado. Não estou falando para você ser um carrasco e um ácido. Por favor, não interprete. Está vendo, menino? Sai para lá. Não, que é isso? A gente dá carinho, abraço, não é? Muito amor. Mas a gente tem que treinar. Treinar. Porque isso pode ser a visão de mundo dos nossos filhos. Uma pedagoga, ela criou o termo mindset. É um mindset de aprendizado, né? Ela é uma psicóloga americana. E ela fez uma pesquisa, e aí então envolveu ciência. Olha aqui para mim. E ela chegou a uma conclusão que os papais que dizem que os filhos são bonitos e inteligentes estão estragando seus filhos. Eu vou ver se eu localizo o link do livro dela, se alguém quiser. E é baseado em pesquisa, né? Isso não é achismo, ciência. Ela fez a pesquisa que os filhos que foram chamados de bonitos e inteligentes, eles, diante das adversidades, eles ficaram para trás. Agora, os filhos que foram chamados de perseverantes, olha a diferença, eles avançaram.
E aí ela fez várias pesquisas, são inúmeras as pesquisas. Para eu citar aqui é mais difícil. Uma outra pesquisa é que ela fez uma pesquisa em sala de aula de pessoas que tiraram boas notas, e aí dizia assim, nossa, você é tão inteligente, você tirou boas notas. Enquanto um outro grupo, ao invés de falar, você é tão inteligente, tirou boas notas, ela ensinou os pais a dizer, nossa, você foi perseverante, parabéns por sua perseverança. Segunda pesquisa que ela fez, na segunda prova, os inteligentes, ela foi mais difícil a prova, os inteligentes não conseguiram fazer a prova bem, mas os perseverantes conseguiram. Os que receberam o elogio de perseverante. Sabe o que isso significa, irmão? É que a gente tem que treinar os filhos para nunca dar ibope para o problema. Irmão, eu odeio dar ibope para o problema. Você já viu aquela pessoa que está aqui, chega numa classe, nossa, faltou todo mundo. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de dizer, que bom nós temos pessoas comprometidas em sala de aula. Viu a diferença? Sim ou não? Tem pessoas que vão criar vendo o mundo como os problemas grandões. No caso, Elias, ele estava, é a evidência, não era a visão de mundo dele, mas foi a evidência que ele estava em depressão, porque os problemas dele ficou grandão para ele. Por isso que eu abri aspas na educação de pais e filhos. Amém? Eu sei que seu filho, sua filha é a coisa mais linda desse mundo. Mas fala mais para ela ser perseverante. E filho, com todo carinho, filho não foi feito para ser adulado, filho foi feito para ser treinado. Senão ele vai completar 35, 40 anos, está lá dentro de sua casa. Alguém quer filho com 40 anos dentro de casa? Não, gente, a gente quer enviar os meninos. Eles têm que formar a família deles. Você não formou a sua? Não é? Então treina mesmo, treina. Uma vez uma pessoa chegou perto de mim e disse assim, que determinada pessoa estava passando muita dificuldade no trabalho. Ela estava pensando em sair do trabalho. Aí eu disse para ela, mas ela já viveu outros momentos de dificuldade no trabalho? Aí a pessoa disse, não, é o primeiro emprego dela. Eu falei assim, não, então ela não sai não. Diz para ela não sair. Diz para ela engolir muito sapo. Ainda mais que é o primeiro. Ela tem que ser treinada. Ela não pode ser adulada. Está entendendo, sim ou não? Ainda mais no primeiro emprego. O primeiro emprego é onde treina mais. Tem que ser treinado. Amém? E aí Elias, o que ele fez? Foi sinal que ele estava com depressão, é porque os problemas ficaram muito grandes. Muito grandes. Muito, muito, muito. Mas a maior evidência que uma pessoa está em depressão, não é porque ele potencializa os problemas, é uma só evidência. A maior evidência que uma pessoa perdeu a esperança é quando ele começa a querer se isolar. Eu sei que existem pessoas antissociais. Isso não é bom. E não fica batendo no peito falando que eu sou um antissocial. Não, na verdade você devia ficar com vergonha. Porque o antissocial, ele está indo contra a própria natureza do humano, que é viver em bando, em comunidade. Mas existem pessoas mais tímidas. Amém. Mas o caso de Elias não. Elias, ele foi para o isolamento. Ele foi para a solidão. Por quê? Porque quando somos assaltados da falta de esperança, a gente quer a solidão, o isolamento. Amém? E é por isso que aí existe um alerta. A gente fica muito nesse negócio, eu vou respeitar. Tem hora que a gente tem que não respeitar uma decisão de isolamento. Principalmente se a pessoa está com sintomas de falta de esperança. É numa dessas respeitar, que a pessoa faz besteira com a própria vida. Amém? Mas a gente vai chegar no remédio, daqui a pouquinho. Então você percebe que Elias, ele estava assaltado pela depressão, quando ele estava potencializando demais o problema, e principalmente quando ele corria para o isolamento e para a solidão. Preste atenção, solitude é diferente de solidão.
todo mundo tem que ter um tempo a sós com Deus e consigo, né? Se existe mulher ciumenta aí, pelo amor de Deus, irmã, imagino que eu não estou falando com você. Mas de vez em quando esse homem tem que jogar uma bola sozinho, sabe? Sem a irmã ser a torcida. Ai, deixa eu tomar mais água aqui. De vez em quando esse homem tem que estar sozinho, irmã. É natural. Ele não pode ficar sozinho. Mas de vez em quando ele tem que ficar sozinho. A gente vai jogar uma bola sozinho. A irmã não precisa ser torcida. Eu não estou dizendo para o homem viver a vida de solteiro casado, não é isso? Não distorça as minhas palavras. Mas de vez em quando a gente fica sozinho, a gente senta sozinho, a gente fica olhando para alguma coisa que nem a gente sabe traduzir. De vez em quando a gente gosta de rodar de moto sozinho. Eu, particularmente, gosto demais. Moto. Não é, Xande? O Xande... Não é? De vez em quando a gente gosta de pegar BR sozinho. O que você foi fazer? Não, eu rodei. Mas por quê? Eu não sei. Eu só sei que eu gosto de ver a natureza. Existem momentos de solitude. Eu também, as irmãs, né, têm os momentos delas, né? Eu não sei qual é, mas tem. Brincadeira. Não leva para o pessoal, né? Mas as irmãs também têm os momentos delas, né? Mas solitude não é solidão. Solidão, você vai perceber que a pessoa, ela está forçando mesmo, e o tempo, cada vez ela quer mais ficar isolada, e isso é sintoma de falta de esperança, de depressão. Pastor, tá bom, até aqui você falou das causas, muito claro na vida de Elias, e até aqui você falou das evidências. Mas e o tratamento? Porque a gente não pode sair daqui sem um remédio. Como que faz? Você pode perceber que Deus trata a falta de esperança de Elias, tratando o ser dele todo. Gente, sai daqui com esse discernimento. Não fica olhando para o ser humano como caixinhas, não. Nós somos interligados. Quando Deus vai tratar com Elias, Ele trata o Elias todo. Ele trata o ser humano todo. Qual que é a primeira coisa que Deus faz com Elias? Come. Se alimenta. Vamos tratar as questões que envolvem o seu físico. Aplicação. Vai fazer uma caminhada. Melhora a sua alimentação. Se você estiver em casos extremos, você vai ter que receber medicação para a depressão. Em casos extremos, tem que ir atrás de um médico. Ele vai te receitar o remédio com o remédio correto e a dose correta, porque para nós, e todos aqui estejam atentos com isso, o médico não acerta de primeira. Tem hora que ele não acerta o remédio, tem hora que ele não acerta a dose. Tem hora que a dose é pouca, ou tem hora que a dose é muita, tem hora que o remédio não é aquele, não é? Está tratando uma questão física, fisiológica. Mas o interessante, você vê como que Deus ele trata o humano inteiro. Vai comer, Elias. Você andou um dia todo. Você vai ter que se alimentar. Você é um ser humano. Você não é um ser espírito. Você é um ser humano. Você não é um ser angelical. Você é um ser humano. Então você vai ter que se alimentar direito. Come. Então, irmãos, eu gostaria muito que vocês pudessem pensar sobre isso. Uma alimentação com muito carboidrato e açúcar, gente, é um descontrole total. Amém? Tem uma alimentação com exageros, né, de comida, ou falta de comida, mexe com a gente, não é?
Então a gente precisa, sim, buscar uma educação alimentar, uma educação física. Em casos extremos, a gente precisa de medicação. Olha aqui para mim. Eu achei lindo isso. O Senhor Deus é lindo, maravilhoso. Teve uma segunda questão. A questão relacional e terapêutica. Quando Deus chama Elias, Ele chama Elias para um diálogo. A pessoa assaltada pela desesperança precisa de relacionamentos e precisa de falar. Ele não precisa, de igual os amigos de Jó, ser acusado. Você está aí, está vendo? Falta de fé. Está aí, está vendo? Você tem algum pecado. Pode até ser pecado. A gente já administrou situações que uma pessoa vivia depressão. Quando foi ver onde que estava a raiz, era um pecado. Pode ser. Pode ser um espírito imundo? Pode ser. Mas a questão que a terapêutica é deixar a pessoa falar. É ter também uma construção de um relacionamento. O que Deus fez? Elias, põe para fora aí. Fala. Mandou Elias comer, através de um anjo. Agora, diante de uma teofania, ele se manifesta a Elias e ele faz com que Elias fale. As pessoas que foram assaltadas pela desesperança precisam falar. Esse é o tratamento de Deus. Está entendendo, sim ou não? É por isso que o culto é bom. Mas é por isso que o PG ainda é melhor ainda para esse momento, gente. Gente, não percam o discernimento que o pequeno grupo é a vivência da igreja. A igreja em pequenos grupos dá terapia para as pessoas, mas a terapia não no sentido daquele clínica do psicólogo, é terapia falando da terapêutica, dá oportunidade para a pessoa jogar para fora o que está angustiando ela lá dentro. E o que pode fazer isso? Um pequeno grupo, gente. Vamos refletir sobre isso. A igreja é o agente do reino aqui para esse mundo, para essa cidade. Nós precisamos do PG. Pastor, o meu PG hoje, o meu PG é online. Tem gente que não gosta das coisas online. Amém. Daqui 20 anos, a gente não vai estar com outra realidade. Essa é a realidade. Para você ter ideia, toda vez no encontro PG online tem lágrimas. Tem gente chorando. No PG online, o que tem? Tem a mesma coisa, é lógico que é melhor estar juntinho, abraçando, olhando no olho ali, né, frente a frente no presencial. É bem melhor, eu sei. Mas tem. Mas por quê? A pessoa no PG, ela tem a terapêutica. A gente contando histórias que aconteceu lá, é uma história mais impressionante do que a outra. O que Deus fez com Elias? Fala aí, Elias. Joga para fora. E por 2 vezes Elias jogou para fora. A mesma coisa. Sabe como que nós podemos ser um agente de Deus para essas pessoas? Aí já não entra mais o médico, o psiquiatra que medica, né? Que quem medica é o psiquiatra em casos extremos. Né? O psicólogo ele tem mais a terapêutica, o diálogo, ele ouve mais. Mas como que a igreja entra aí? A igreja entra com essa terapêutica nos PGs, nos aconselhamentos, que nós temos um monte de conselheiro. Ela entra nas nossas classes de CTM. Eu me lembro uma vez quando nós estávamos planejando a organização do GAM, que é o Grupo de Apoio Mútuo, eu conversei com as pessoas ali que estavam organizando, eu disse assim, olha, o GAM sozinho não resolve o problema do dependente. O GAM precisa do culto, o GAM precisa do PG, o GAM precisa do CTM, o GAM precisa de levar as pessoas para um devocional, uma solitude com Deus. Por quê? Porque tem que ter essa terapêutica nos diversos aspectos que a igreja está organizada. Então você percebe que Deus trata a questão de Elias fisiologicamente, no seu ser que também é físico, mas trata na questão do coração, deixa Elias falar. Gente, todo conselheiro sabe que ele fala pouco. E cá para nós, a maioria das pessoas não estão muito interessadas em ouvir os conselhos do conselheiro. Eles estão mais querendo falar. É por isso que os PGs nos ajudam tanto. Amém? Se você não faz parte de um pequeno grupo,
você está perdendo muito tempo de você ser tratado por Deus através desse pequeno grupo. Mas aí vem a questão da fé. Porque não existe tratamento de depressão excluindo a fé. Não existe isso. E eu fico assim, abismado, e eu tenho dificuldade de acreditar que algum médico tira isso de algum de seus pacientes. Eu acredito que não. O médico que fizer tal coisa, ele não está tratando a depressão. Ele não está tratando. Não tem como tirar a fé. O ser humano é um ser de fé. Brota nele a fé. Eu sei que nós somos caídos, nós temos fé em quem ou em coisas que não poderíamos ter. Mas pela graça aí nós temos a fé em Deus. Quando Deus, ele se manifesta a Elias, ele ouve Elias, ele deixa Elias falar, mas ele se manifesta a Elias. A presença dele é manifesta para Elias. É por isso que o tratamento da depressão envolve uma questão do fisiológico, o ser físico que somos, em alguns casos extremos até medicação, mas o ser também que fala, tem que ter a terapêutico, mas temos que ter um momento da fé, do provar da presença. É por isso que é importante, quando você encontra uma pessoa em depressão, você ser amigo dessa pessoa, ouvi-lo, conduzi-lo, se necessário for, a uma medicação que um especialista vai dar, ou acompanhá-lo numa caminhada, de algum modo ser amigo, mas levá-lo para um culto, levá-lo para um pequeno grupo. Se nós queremos de fato ajudar as pessoas que estão sendo assaltadas pela falta de esperança, olha o ser físico que ele é, olha o ser emocional que ele é, mas olha o ser religioso de fé que ele é. Leva essa pessoa nos lugares, ou as pessoas que vão poder ajudá-lo, psiquiatra, médico, educador físico, se necessário for ali um nutricionista, leva, se necessário for psicólogo, mas leva para um PG, e leva ele para um culto, para ele ser tocado pela presença. Aonde está a promessa da presença? 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus Cristo. Glória a Deus. Leva. É por isso que muitas pessoas são curadas em cultos, porque ali teve a manifestação da presença, gente. E eu fico vendo, gente, essa visão de mundo secularista que arrancou a fé, e tudo é ciência, tudo é ciência. A ciência, ela cumpre o bom trabalho dela, mas ela é naturalmente limitada. Ela não entra naquilo que envolve a fé. A ciência não cura tudo. Vamos largar dessa conversa, agnóstica, ateia, secularista. A ciência não resolve tudo. E tem crente acreditando nessas coisas. Ela cumpre o bom trabalho dela, em muitas áreas, mas ela não resolve tudo. E um crente dá glória à ciência e não dá glória a Deus, aí a minha cabeça começa a entrar em parafusos. Deus cuidou do fisiológico de Elias, cuidou do emocional de Elias, mas Deus se manifestou em presença para Elias, porque tinha a ver com a fé. O ser humano é um ser de fé. Caído, ele vai colocar a fé em outras coisas, mas restaurado pela graça, ele coloca a fé em Jesus. É aí que está a solução para a depressão. Conduzirmos as pessoas a ver que em Deus tem esperança. Tratando o ser completo, não só um aspecto do ser, mas totalmente o ser humano. Amém? Se você entrou aqui assaltado pela falta de esperança, ou se você conhece alguém, a gente ainda vai ter o culto das 5 e o culto das 7h30. Eu, se eu fosse você, não perdia tempo. A gente tem muitas horas de pregação ouvida. A pergunta é, quanto de pregação traduzida em atitude a gente tem? Porque tem muitas horas de pregação ouvida, talvez aquele gravador tem mais.
Agora, de pregação traduzida em atitudes, é aí que vem transformação. Se você entrou aqui assaltado pela falta de esperança, a gente vai orar por você agora. Agora. E a gente vai pedir a manifestação da presença na sua vida. Amém? A gente vai chamar você, vem para um pequeno grupo. Amém? Se necessário for, tiver graus aí muito profundos, você vai precisar de uma intervenção com medicação. Mas dá um jeito de amanhã mesmo fazer a sua primeira caminhada do dia. Liberar aí muitas... para você ter liberado no seu organismo, né, muitos hormônios importantes. Amém? Sua alimentação está na hora de trocar. Embora a gente goste da pizza e do hambúrguer, do churrasco com a carne engordurada. Ainda mais o Sérgio, que só comeu churrasco esses dias todos. O negócio é mudar essa alimentação. O fígado está lotado de gordura, né? Uma vez eu cheguei perto do nutricionista e falei assim, pastor, você já bebeu? Eu falei assim, nunca bebi. Eu bebi na minha vida talvez 6 meses, quando eu não era crente, faz muito tempo. Eu falei assim, mas seu fígado está lotado de gordura. Está parecendo que você já bebeu há muito tempo. Eu falei, não, nunca bebi. Mas é o carboidrato, é o bolo, é o pão, é o açúcar, é o macarrão, e aí vai, né? A boca já encheu de água. Mas está lá, doente. Fiquemos de pé. Equipe de música. Se você tem muitas horas de pregação ouvida, eu peço que traduza a pregação de hoje em ação. E eu vou te ajudar a você traduzir essa pregação de hoje em ação. Você quer que eu te ajude a traduzir? Sim ou não? Sim ou não? Amanhã faça uma caminhada. Se possível hoje, 5 horas da tarde. É 5 horas que o sol está mais fresco, né? 5 horas da tarde. Não deixa para amanhã não, hoje. Chega em casa. Você estava pensando até comer os talheres e os pratos, né? Não. Dá uma maneirada, coloca um pouco. Se tiver mais fome, coloca um pouco, até a fome passar. Ora para essa fome passar rápido. Terceiro, dá um jeito de dormir. Vai dormir. Não consigo, pastor. Vai dormir, vai deitar. Constrói um rito do sono. Nós somos seres de ritos. Constrói o rito do sono. Toda vez antes de dormir eu faço assim. Vou lá, faço isso. Constrói o rito do sono. Seja perseverante em construir esse rito. Quando você vai ver, você vai estar dormindo. Se você estiver em situação, e eu acredito que não existe ninguém aqui, mas se você tiver, ou conhecer alguém, não demore a levar essa pessoa para receber a medicação adequada. É o psiquiatra. Durante essa semana, leve alguém ao PG. Ele precisa da terapêutica. O PG é o melhor lugar da terapêutica. E na hora que a pessoa falar, deixa ela falar. Não fica assim, nossa, você fez isso? Eu não acredito. Nossa, misericórdia. A gente não faz isso. A gente simplesmente ouve com o ouvido, mas a gente ouve com o coração. Deixa a pessoa falar. Aí eu me revoltei contra Deus. Deixa a pessoa falar. Deixa. Eu pensei em morrer. Deixa a pessoa falar. Pastor, ela não vai no PG. O que eu faço? Empresta o ouvido do seu coração para ela. Ela vai repetir a mesma coisa. Deixa ela repetir. Claro que agora existem também os chamados psicólogos. Pode ter uma terapêutica especializada para ele. Mas o principal, irmãos, ora para a pessoa. Traz a pessoa para a imposição de mãos. Impõe as mãos sobre ela. Larga essa sua vergonha. Mãe, vergonha de impor as mãos sobre os filhos. A senhora tem uma autoridade que nem eu tenho sobre a vida deles. Está entendendo, senhor, não? Ergue a sua mão. Meu filho, você está abençoado. Todo mal contra a sua vida não há de prevalecer. Eu ministro saúde para a sua vida, meu filho.
você vai sair dessa, em nome de Jesus. E traz o menino, traz a mulher para o culto. Clama a presença. E aí, sabe o que vai acontecer com ele, com ela? A gente descansa nisso. Vai brotar a esperança. Existe a esperança. Ela ressuscitou o terceiro dia. A morte não pôde sufocá-la, não pôde prevalecer sobre ela. Ela ressuscitou. Jesus é a esperança. Mas agora nós mostramos para você como que você vai fazer com uma pessoa sem esperança. Amém? Você crê que Jesus pode manifestar agora aqui no nosso meio? Você crê? Eu creio. E todo dia eu peço, Jesus, manifesta pelo Espírito Santo. Se quiser falar as línguas estranhas no nosso meio, fala. Levanta intérpretes, que aquele que fala em línguas possa interpretar, ou o intérprete se levante no nosso meio. Jesus, toca os corações. Nós somos sua igreja. Eu vou orar agora. Ore também. A equipe de intercessores estejam aqui à frente comigo. Amém? Vamos orar. Rasga o seu coração aí. Você está vivendo excessos? Cuidado, pode ser uma causa para a falta de esperança. É por isso que Satanás quer que você não venha ao culto. Seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. No culto tem a manifestação. Você quer que nós oremos por você? Sai do seu lugar, vem cá. É nossa tarefa orarmos uns pelos outros. Então pode sair do seu lugar. Os intercessores, supervisores que estiverem presentes, venham aqui à frente também. Pode sair. Elias, gente, Elias era um homem superior a mim, mas ele viveu momentos que ele foi assaltado por desesperança. Isso aconteceu com Moisés, aconteceu com Jó, aconteceu com Elias, aconteceu até com o apóstolo Paulo. Isso pode acontecer com a gente, mas nós sabemos que a esperança se renova. Aleluia. Sai do seu lugar e vem aqui que nós queremos orar por você. Se você quiser, vem aqui também, peça um intercessor para orar para alguém da sua família. Aí vocês dois vão orar. Você e o intercessor vão orar pela pessoa que você quer. Pode ser do seu lugar, amém? Talvez tenha algum irmão seu, a mãe, algum colega de trabalho. Vem cá, o intercessor vai ouvir o seu pedido e vai se unir a você. Dois, lembra-se, Mateus 18:19, dois concordarem com alguma coisa, o Pai vai conceder. Aleluia. Nós oramos pelo papai, oramos pela mamãe, oramos pelo irmão de sangue, pela irmã de sangue, oramos pelos amigos, colegas de trabalho, vizinho, oramos pelas pessoas que se encontram dentro da caverna da desesperança,
Oramos e sabemos que o Senhor usa, ó Deus, a sua igreja, usa a ciência para ministrar a cura para esta pessoa que foi assaltado pela desesperança. Senhor, nós demos os caminhos aqui para cada um. Ó Deus, que hoje seja o dia de ajustar a questão que envolve a alimentação, a atividade física, o sono. Hoje seja o dia, meu Senhor, de ajustar também as questões que envolvem o pequeno grupo. Se necessário for, ó Deus, levar pessoas que estão muito atoladas nessa questão da tristeza, ó Deus, em um psiquiatra para que ele seja medicado, em alguns casos, ó Deus, um psicólogo para que aconteça a terapêutica com essa pessoa, mas principalmente num pequeno grupo, ó Deus, e num culto, ó Deus, em nome de Jesus, que aqui o Senhor levante gente corajosa para impor as mãos sobre enfermos e ministrar a cura do Senhor, clamando a presença, a manifestação da presença, para que o mistério, ó Deus, aconteça ali na vida daquela pessoa. É o que nós estamos orando por todas as pessoas que aqui estão, ó Deus, sejam tocados, ó Deus, pela sua presença maravilhosa, e sejam bem direcionados, ó Deus, em tratar o ser por inteiro da pessoa que está assaltado por desesperança, e que a cura do Senhor, que é o Senhor, a cura da depressão é a esperança que o Senhor é. Louvado seja o Senhor. Assim nós mostramos os caminhos, que cada um saia daqui, ó Deus, não com muitas horas de pregação ouvida, mas com pregação traduzida em atitude, em o nome de Jesus. Entregamos os lares, entregamos as famílias para a glória do nome do Senhor. As famílias estão consagradas ao Senhor, as vidas estão consagradas ao Senhor, e nessa semana, ó Deus, nós ansiamos que cada irmão leve mais um para o pequeno grupo, para que ali a pessoa tenha a oportunidade de falar e seja tocado pela presença, em o nome de Jesus. Obrigado pela vida de todos que se dedicaram a organizar este culto. Senhor, nós entregamos as eleições de todo que está acontecendo em todo o Brasil nas mãos do Senhor. Ó Deus, que possamos votar de modo certo, ó Deus, escolher bons representantes para nos representar no governo da cidade, em o nome de Jesus. Nova Serrana está consagrada ao Senhor, que vá tudo bem em nome de Jesus, e que essa cidade continue, ó Deus, acolhendo pessoas, ó Deus, ministrando, o Senhor ministrando através dessa cidade, prosperidade para as famílias, muito emprego, ó Deus, e prosperidade para a glória do nome do Senhor, e claro, a qualidade de vida que é o Senhor. Assim oramos e te agradecemos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja conosco. Quem concorda diz amém. Então vá em paz, vá cheio de esperança. Jesus é a esperança. Pratique aquilo que você foi desafiado a praticar.